Olá a todos! Hoje nós temos uma aula mais gramatical. Bom, a nossa aula de hoje é uma aula mais gramatical, como eu falei. E nós vamos ver as diferenças entre Ásia e Asta. Então, prestem atenção, porque o assunto não é fácil, mas é muito útil. Os usos mais emblemáticos, que na maioria dos casos, nos exemplos, vão aparecer para diferenciar Ásia de Asta no espanhol, é com relação à direção. Então, Ásia, por exemplo, indica direção, indica movimento, indica trajetória, indica ação, indica tendência. O Ásia é em direção a algo. Então, por exemplo, las aguas del río bajan hacia el valle. Las aguas del río bajan hacia el valle. Então, as águas do rio, elas vão em direção, elas baixam em direção ao vale. Então, esse hacia é em direção. Um outro exemplo que vai ficar muito mais claro. Me dirijo hacia la realización de mis sueños. E aqui não é uma coisa concreta, quer dizer que eu me dirijo em direção à realização dos meus sonhos. Outro exemplo, este tren va hacia el sur, ou seja, que este trem vai em direção ao sul. Então, quando eu uso hacia, eu quero dizer que é uma tendência, um movimento, uma direção, né, que pode ser abstrata, né, como os meus sonhos, ou concreta, como o trem que vai hacia o sur. O hacia quer dizer, então, este movimento, essa direção, essa trajetória. Sabe? Não se trata de um ponto específico, sabe? De um ponto preciso. É mais uma em direção, certo? Já com o hasta, e aí está a grande diferença, a diferença mais emblemática, o hasta é o nosso até, ou seja, se refere a um ponto específico, seja concreto ou seja abstrato. Se bem que na maioria dos casos dos livros vão trazer exemplos somente do concreto, sabe? De ir hacia el sur ou de ir hasta determinada cidade, determinado lugar físico e concreto. Então, o hasta, como eu falei, indica um destino, um ponto preciso ou uma finalidade. Os exemplos são: el fuego llegó hasta el segundo piso. El fuego llegó hasta el segundo piso. Ou seja, que o fogo foi até o segundo piso. Não passou do segundo piso e não ficou no primeiro, ele foi até o segundo piso. Então, o hasta é um até específico, preciso. E um exemplo do hasta abstrato seria, por exemplo, voy a estudiar hasta conseguir lo que quiero. Yo voy a estudiar hasta conseguir lo que quiero. Ou seja, eu vou estudar até conseguir o que eu quero. Então, é um ponto que se pode dizer que é específico, ainda que seja abstrato, certo? Então, está aí os usos mais comuns, mais emblemáticos, mais representativos da diferença entre o hacia e o hasta. Eu vou repetir agora, não vou retomar no resumo final, vou repetir a diferença. Hacia indica movimento, direção, trajetória, tendência e não é uma coisa precisa, é um em direção. Por exemplo, voy hacia el sur, voy hacia el norte. Ou seja, eu quero dizer que eu vou em direção ao sul ou que eu vou em direção ao norte, sabe? Não é preciso. E o hasta, sim, é um ponto preciso, como se fosse um ponto, não final, mas preciso. Então, voy, este tren va hasta la Patagônia, ou seja, ele vai até a Patagônia, não mais que a Patagônia.
certo? Bom, outros usos que comumente não se vê nos livros, nos materiais didáticos, né? Até se vê em alguns materiais didáticos, mas não se vê explicado normalmente, né? Não se vê estes usos explicados normalmente, que são um pouco mais complexos, que é, por exemplo, com relação ao tempo. Então, existe ásia para falar do tempo, do momento, e também existe hasta para falar do tempo, do momento, e tem uma grande diferença. O ásia continua sendo aproximado. Então, no caso que eu quero tratar aqui, apresentar, é um momento aproximado. É um momento aproximado. Então, eu posso dizer assim, por exemplo, hacia 1980, a economia mundial começou a entrar em um novo ciclo. Quero dizer o que com esse hacia 1980? Quero dizer que aproximadamente por volta de 1980, a economia mundial começou a entrar em um novo ciclo. Então, hacia 1980 ou hacia 1980, como se diz em Buenos Aires, a economia mundial começou a entrar em um novo ciclo. Quer dizer que aproximadamente em 1980, por volta de 1980 e de maneira mais informal, lá por 1980, a economia mundial começou a entrar em um novo ciclo. Então, esse ásia de tempo quer dizer por volta de aproximadamente, neste período, neste ano, neste mês, certo? E com o hasta, a gente vai ter novamente um momento preciso. Vai ser então um até. A tradução vai ser novamente até. Então, por exemplo, a esclavitud em Brasil durou hasta 1888. A esclavitud em Brasil durou hasta 1888. Ou seja, que a escravidão no Brasil durou até 1888, certo? 1888, certo? Então, é um momento preciso. Continua o hasta com um momento preciso e continua o ásia com uma direção, um sentido aproximado. Alguma coisa aproximada. Tem um outro exemplo com o tempo, que é importante destacar, que é com relação a marcar períodos de tempo ou de hora. Então, eu posso dizer assim, la tienda está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. La tienda está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. E aí, este hasta é o mesmo sentido do exemplo anterior, é até que a loja está aberta das 9 da manhã até as 8 da noite. É até, é preciso, é pontual, certo? E a particularidade que eu quero destacar é que normalmente quando a gente usa este hasta, a gente vai usar desde, quando é período de tempo. Então, se eu vou dizer que uma loja está aberta das 8 às 9 ou das 9 às 8, eu vou usar desde las 9 ou desde las 8 hasta las tal hora. Então, o hasta, quando é período de tempo, sempre vai funcionar junto com o desde, quando for em dois horários, ou 2 meses, ou 2 anos. Por exemplo, desde enero hasta março habrá vacunación. Sim? Então, este é o caso específico de usar hasta com o desde. Bom, a gente tem um outro uso da diferença entre hacia e hasta, que também é particular, né? É mais específico, que não um não tem a ver com o outro. Tá? Então, eu vou apresentar um uso do hacia, que não tem contraposição com hasta, e depois um outro uso do hasta, que não tem contraposição com hacia. Um uso do hacia, específico do hacia, é para expressar atitude, sentimento por outra pessoa ou por outras pessoas. Então, por exemplo, eu posso, quando eu digo que eu tenho simpatia, que eu sinto simpatia por uma pessoa, que eu simpatizo com uma pessoa,
Eu posso dizer em espanhol assim, a Ana tiene simpatia hacia ti. Quer dizer que eu simpatizo contigo. Então, Ana tiene, que a Ana simpatiza contigo. Ana simpatiza contigo, melhor dito. Então, eu vou dizer, Ana tiene simpatia hacia ti. Ana tiene simpatia hacia ti. Quer dizer que a Ana simpatiza contigo, certo? É bem diferente do português. Outro exemplo. Es desagradable. Ai, tô com a língua presa. Desagradable. Es desagradable mostrar envidia hacia los colegas. Envidia é inveja. Envidia é inveja em português. Então, es desagradable mostrar envidia hacia los colegas. Então, é desagradável demonstrar inveja frente aos colegas, com relação aos colegas. Então, este hacia é sentir algo por alguém. Então, este hacia, ele tem um destinatário. Este hacia de atitude por uma pessoa, mais de uma pessoa, ele exige, né, como é por uma pessoa, mais de uma pessoa, exige um destinatário. Este tipo de hacia exige um destinatário. Então, quer dizer que tu pode sentir alguma coisa hacia outra pessoa, ou hacia um grupo de pessoas, certo? E o exemplo, o caso do hasta, que é outro caso, não tem nada a ver com sentimento, é de inclusão. É de inclusão. E essa inclusão pode ser concreta ou abstrata. Por exemplo, teve uma festa, e eu vou dizer assim, hasta los abuelos salieron a festejar. Hasta los abuelos salieron a festejar. Quer dizer, até os avós saíram para festejar. Ou seja, é uma coisa que é uma inclusão que surpreende, que não se imaginava, que não se esperava. Mas também pode ser uma inclusão óbvia. Por exemplo, hasta un niño lo entendería. Hasta un niño lo entendería. Eu explico alguma coisa e digo assim, hasta un niño lo entendería. Quer dizer, é muito fácil. Até um ninho, até uma criança, qualquer criança entenderia. Até uma criança entenderia de tão fácil que é. Então, é de inclusão. Então, repetindo, é uma inclusão de algo surpreendente. Hasta los abuelos salieron a festejar. Ou também é uma inclusão óbvia, né? Que para mim é óbvia. Hasta un niño lo entendería. É tão fácil que hasta un niño lo entendería. Então, retomando, a gente viu casos do hasta e a gente viu que todos os hastas podem ser usados, traduzidos pelo nosso até, né? Que é este de inclusão, até uma criança entenderia, hasta un niño lo entendería. A gente viu o do momento, né? La esclavitud durou hasta 1888, ou seja, a escravidão durou até pontualmente 1888, e a gente viu também o hasta do até como ponto final, destino, não? El fuego llegó hasta el segundo piso. Então, o fogo chegou, no incêndio, né? O fogo chegou até o segundo piso, certo? Então, hasta é sempre até, seja para lugar, seja para momento, ou seja para inclusão, diferente do hacia. O hacia já vai ser, quando se tratar de lugar, de espaço, vai ser em direção, não? Então, las aguas del río van ou bajan hacia el valle, não? Em direção ao vale. Pode ser também abstrato, né? Nessa direção. Me dirijo hacia la realización de mis sueños, ou seja, eu me dirijo, eu vou até não, não é até, não, é em direção, né, à realização dos meus sonhos. Eu vou fazer tudo pela realização dos meus sonhos, né? Eu vou seguir esta trajetória, esta ação, este movimento em direção à realização dos meus sonhos. Depois, o hacia, com relação ao momento aproximado, o exemplo era hacia 1988.
80 a economia mundial começou a entrar em um novo ciclo, quer dizer que por volta de 1980, aproximadamente em 1980, lá por 1980, quer dizer que não é preciso, e o último caso é com relação à atitude por outra pessoa, sentimento, postura. Então, por exemplo, eu tenho, como eram os exemplos, simpatia, tener simpatia hacia una persona, mostrar envidia hacia una persona. Então, seria Ana tiene simpatia hacia ti, ou seja, a Ana simpatiza contigo, Ana simpatiza contigo. Em espanhol, Ana tiene simpatia hacia ti. Diferente, não temos esse uso no português. E o outro era es desagradable mostrar envidia hacia los colegas, ou seja, é desagradável demonstrar, mostrar, sentir inveja pelos colegas, certo? Ou seja, sempre tem um destinatário. Muita informação, um pouco complexa. Se pareceu complexo, confere depois no carrossel, no feed do Instagram, que tem um carrossel com a síntese, e a gente às vezes vê escrito, vê na forma de uma tabela comparativa, fica muito mais claro. Então, não perde a aula, vai lá. Com certeza você não vai encontrar uma aula nos cursos que estão pela internet mostrando a riqueza dessa diferença entre o Hacia e o Hasta. Nos vemos na próxima.